Olá, estamos aqui para dar sequência no nosso conteúdo de lista linear na parte 2. E o que nós veremos na parte 2 desse estudo sobre lista linear? Nós veremos a modelagem dos registros, entenderemos como serão construídos esses registros da linguagem Java e vamos ver as funções de inicialização, aquela que cria a lista para a gente, a função que retorna qual o tamanho dessa lista e uma função muito utilizada que é exibir a lista, ou seja, mostrar o que tem nessa lista. Vamos dar sequência? Ok, aqui nós temos então o registro que vai manter os dados da matrícula. Se você não assistiu a primeira videoaula desse conteúdo, que é a parte 1, eu recomendo que você volte, porque lá nós temos a parte conceitual. Aqui nós vamos dar sequência agora na parte prática da implementação da função e da estrutura. Então a estrutura que nós temos inicialmente é a classe dados, tá? A classe dado. E essa classe dado ela vai representar um dado da nossa lista, ou seja, um elemento da nossa lista. E esse dado, essa classe, ele tem dois atributos, um inteiro matrícula, que vai ser utilizado para guardar a matrícula, e um string para o nome, onde eu vou guardar o nome do aluno que fez matrícula. Continuando, nós vamos utilizar durante a apresentação uma representação visual desse modelo, desse registro, tá? Dessa classe, que vai ser da seguinte forma: eu vou ter aqui o nome do atributo, matrícula, tá? Vamos olhar aqui. Volta aqui. Então eu vou ter, voltar, isso, eu vou ter aqui, esse campo matrícula vai estar representado nessa informação e o nome vai estar representado aqui. Nesse ponto, pessoal, nós temos o nome dos atributos e os valores que eles estão assumindo. Isso para um elemento, ok? Dando sequência, nós vamos ter um outro registro, uma classe, para representar a lista. Esse é o registro mais importante para a gente aqui agora. É o registro que vai controlar a lista, que é a grande diferença de eu utilizar o vetor solto e utilizar uma lista. Numa lista eu tenho regras que regem ela. Nós vimos quais são as funções que nós vamos utilizar na aula anterior e nesta aula nós vamos ver as três funções ditas. E essas funções utilizarão esse registro. Nesse registro, pessoal, nós temos aqui quantos elementos terão nessa lista. Depois nós veremos que ele também tem um número máximo de elementos que pode ter. Esse vai controlar para a gente qual é o máximo de elementos que cabe nessa lista. Como nós vamos estar utilizando um vetor tem limitação. Nós dizemos, quando a gente cria, ou seja, quando a gente inicializa ele, nós dizemos qual tamanho ele vai ter. Esse tamanho vai ser o max elemento. E aqui nós temos o último elemento, que é, em si, o nosso vetor, um vetor de dado. Tá? Então esse vetor de dado é a nossa lista propriamente dita. O restante é para fazer o controle apropriado seguindo as regras. Bom, e a representação dessa lista será esse modelo aqui, tá? Nós temos aqui então, nessa primeira parte aqui, ó, nós temos as variáveis simples, que é o número de elementos, que vai inicializar. Quando a gente cria a lista, a gente vai ver daqui a pouco que começa em 0. O número máximo de elementos que cabe nessa lista, também quando inicializa a lista, ele começa com 0. E nós temos aqui o atributo elementos, que é o nosso vetorzinho aqui, ó, nosso vetor de elementos. O vetor de elementos ele vai conter vários elementos. Aqui está simulando uma lista que tem 4 elementos, ok? Então o número máximo de elementos seria 4. Nós vamos usar essa representação várias vezes durante a explicação, para contemplar essa parte mais visual, para a gente não ficar só no abstrato, para ver o elemento do vetor, mas a gente poder ver isso também de forma visual. Certo? Continuando. Bom, antes de a gente falar sobre mostrar um código, nós vamos primeiro falar o que esse código tem que fazer, ou seja, o que a função tem que fazer. Lembra? Nós vamos trabalhar com funções e a primeira função que nós vamos ver é a função de inicialização. Na função de inicialização, ela tem que inicializar o registro, ou seja, o nosso objeto lá de lista. Nessa lista, ele vai ter que, primeira coisa, inicializar ela com valores apropriados, porque nós tiramos funções que vão nos ajudar a trabalhar sempre de forma padronizada com aquela lista. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é inicializar os valores de forma apropriada. Vamos ver como é que fica isso no código. Tá? Aqui nós temos a função, pessoal, que é a função para fazer a inicialização. E aqui eu chamei essa função de cria lista. Tá? Veja bem, quando nós criamos uma função, pessoal, nós temos que estar atento ao retorno dessa função. Nós vimos aqui que nossa função retorna uma lista. Então cria lista e ela recebe como parâmetro qual o tamanho dessa lista, máximo, ou seja, quantos elementos vão caber nessa lista, passando como máximo. Tá?
Então eu vou simular com vocês agora, pessoal, a chamada dessa função. Então nós temos aqui a criação da nossa função. Então eu tenho aqui o criar uma variável, vou chamar ela do tipo lista. Essa variável vai chamar lista, nós vamos usar várias vezes essa variável lista, que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui agora. E eu chamei aqui a nossa função, criar lista. Tá? Quantos elementos vão caber na nossa lista? 4 elementos. Ok? Bom, no momento que eu chamar essa função, ou seja, no momento que eu executar essa função, nós vamos começar a entender o processo de execução aqui. Ó. Nós chamamos o lista, veja bem, isso aqui é chamado dentro do programa. Em alguma parte do seu programa você chamou desse jeito. Ao chamar isso, você entrou na função. Lembra que nós simulamos a revisão de função e procedimento? Quando você chama a função, o que ocorre aqui? Ocorre um desvio para a função. Então nós estamos agora entrando dentro da função. Eu criei dentro dela mesmo uma outra lista, chamei ela de nova lista e dei new lista. Nesse momento, pessoal, nós tivemos isso aqui. Ó. Nós alocamos essa estrutura, o número de elementos, que começa com 0, o número máximo de elementos, quando a gente cria uma variável, ela já começa zerada quando é do tipo inteiro, e elementos. Só porque elementos você viu que não tem nada aqui. Por quê? É um vetor. Nós vimos lá na estrutura de dados que elementos é um vetor. E o vetor, quando eu declaro ele não cria a estrutura. Ele só vai criar a estrutura quando nós fizermos a inicialização do vetor. Vamos dar sequência. Bom, nesse momento, então, ele vai passar para a próxima linha, nova lista. Isso aqui, você relembra como é que a gente faz para poder acessar a posição do vetor? Um atributo do nosso registro. Nós colocamos, vamos limpar isso aqui. Nós colocamos o ponto, o nome da variável, veja bem, nova lista, ponto, o nome do atributo, número de elementos. Então, nesse caso, eu atribuí o número de elementos o valor 0. Olha aqui, nós vamos colocar aqui o valor 0 na posição, no registro do número de elementos, na variável, no atributo, número de elementos. Bom, dando sequência, vamos limpar de novo. Nós vamos passar para a próxima linha, nova lista, máximo de elementos. Quanto é que ela recebe? O número máximo de elementos recebe máximo. Então nós temos aqui agora ó, o 4, ou seja, inicializei o número de elementos que é 0, a lista acabou de ser criada, não tem nada lá dentro, e falei que o número máximo que ela cabe é 4. E nesse momento aqui agora, pessoal, nós vamos ter a inicialização do vetor. Nesse momento, a nova lista, ponto, elementos, ou seja, o registro nova lista, o atributo elemento dele, recebe new dado, lembra o dado, nós vimos agora há pouco, a estrutura de dados para guardar o nosso vetor de dados. Então, vai ser um vetor de dado, volta aqui que eu perdi a caneta, vai ser um vetor de dado, ok? Então nós estamos criando um novo dado e ele vai conter o conteúdo, o número de elementos especificado pela variável máxima. Quanto que é ele? Ó, o valor é 4. Então nós vamos ter aqui new dado 4. Por isso eu representei aqui ó, 4 posições do vetor. Lembrando que em Java o vetor começa em 0, então eu tenho a posição 0, a posição 1, 2 e 3. Okay? Então, no momento que eu chamo essa função, ela vai criar a lista, inicializar o número de elementos, o número máximo, vai inicializar o vetor, que é a lista em si, e vai dar um return nova lista, ou seja, dentro dessa chamada cria lista aqui agora, a hora que ele encontra o return, vai fazer o quê? Vai pegar esse valor que está aqui e vai substituir por quem chamou ele. Ou seja, cria lista 4, vai receber a nova lista que é essa estrutura aqui. Tá? A partir de agora, todas as chamadas que eu fizer referência, que eu falar estou chamando, passando lista, é essa lista que vai iniciar a execução. Bom, com isso então, nós temos a inicialização da lista. A função encerra no return e dentro dessa variável lista eu tenho uma lista nova. Ok? Continuando, nós vamos ter agora a função a mais simples que nós temos quando a gente trabalha com lista, que é aquela que retorna a quantidade de elementos. Tanto é que eu nem coloquei descrição na função anteriormente. Por quê? É uma função tão simples que ele simplesmente retorna o atributo. Veja bem, a função chama tamanho, o retorno é o inteiro, a quantidade de elementos que tem lá dentro, e ele recebe como parâmetro a lista. E a única coisa que ele faz é retornar lista ponto número de elementos. Tá? Então se eu simular aqui em cima mais uma vez a chamada, simulando a chamada eu tenho lá, declarei uma variável tamanho, tá? E ela vai receber tamanho passando lista. Essa lista é aquele estrutura que nós passamos anteriormente. Ó. Vou simular a chamada. Assim que inicializar essa execução, vai entrar na função. A hora que entrar na função, ele vai dar o return
lista número de elementos. O que vai retornar? O valor zero, porque não tem nada nessa lista nossa, ela está vazia. Ok?